Resolução número 971, de 24 de março de 2021. Alterada Resolução 981, 21.024-21. Dispõe sobre substituição temporária no Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e dá outras providências. O Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 6º da Lei Complementar nº 54, de 13 de dezembro de 1999, e considerando, 1. A necessidade de se regulamentar o percebimento de gratificação por substituição temporária no Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, CBMMG, 2. Que o artigo 15 da Lei Delegada número 37, de 13 de janeiro de 1989, estabelece que o militar, no desempenho de cargo atribuído privativamente a posto ou graduação superior ao seu, perceberá a remuneração correspondente a esse posto ou graduação. 3. O detalhamento e desdobramento do quadro de organização e distribuição do Corpo de Bombeiros, DICOD, que prevê os cargos e funções das diversas unidades da corporação. 4. Que na estrutura dos órgãos existem cargos que, por não acarretarem incompatibilidade hierárquica, não precisam, necessariamente, ser ocupados segundo o princípio da antiguidade. Resolve, artigo 1º. As substituições temporárias no CBMMG são regidas por esta resolução. Artigo 2º. Para fins de aplicação desta resolução, adotam-se os seguintes conceitos: 1. Cargo é um conjunto de atribuições cômodas em caráter permanente ao militar, e devem ser compatíveis com o correspondente grau hierárquico e definidas em legislação ou regulamentação específicas. 2. Comandante é a designação genérica dada ao militar mais graduado ou mais antigo, de cada unidade, abrangendo, assim, seu comandante, diretor, chefe, ou outras denominações que tenha ou venha a ter. 3. Delegação, ato de incumbir competência do titular do cargo a outrem, para a prática de determinadas atribuições, mencionadas no próprio ato de delegação. 4. Designação, movimentação do militar de uma para outra seção ou repartição, dentro de uma mesma unidade, ou atribuição de cargo ou encargo em comissão ou isoladamente. 5. Encargo, é atribuição de serviço cômoda a um militar, além das obrigações inerentes ao cargo, mediante designação da autoridade competente. 6. Entrada em exercício, ocorre quando o militar passa a executar, efetivamente, as responsabilidades do cargo para o qual foi designado, mediante ato de declaração da autoridade competente. 7. Função, é a execução, dentro das normas regulamentares, das atribuições estipuladas para determinado cargo. 8. No impedimento, é a situação do afastamento episódico do titular, por um curto lapso de tempo, em que o militar mais antigo do local assume o exercício momentâneo de função, não havendo neste caso a confecção dos atos de designação, visando o encaminhamento de expedientes ou resolução de problemas emergentes para que se evite a paralisação dos serviços, mas sem pracar atos para os quais não tenha competência legal. 9. Respondendo pelo. Esta expressão caracteriza a situação em que o militar assume interinamente o cargo, temporariamente em virtude de vacância ou indisponibilidade, devidamente designado, tendo a competência necessária para realizar todas as funções e atribuições do titular. 10. Substituição temporária é a situação em que se encontra o militar no exercício de cargo privado de posto ou graduação superior ao seu, sendo subdividida. A substituição temporária por claro, ocorre devido à vacância do cargo, por não haver militar na unidade para executar a respectiva função do cargo previsto no DICOD da unidade fração. B. Substituição temporária por indisponibilidade, ocorre devido a um afastamento temporário do titular efetivo do cargo, por meio de dispensas de serviço, comum, luto, núpcias, instalação e como recompensa, licença saúde, férias e serviços estranhos à unidade. 11. Titular da função, militar designado para determinado cargo. Artigo 3º.
O militar no desempenho de cargo atribuído privativamente a posto ou graduação superior ao seu perceberá a remuneração correspondente a esse posto ou graduação, observados os critérios e prescrições desta resolução. Artigo 4º. O militar só será considerado no exercício interino do cargo quando for designado e declarado no exercício de função por ato formal. Artigo 5º. A substituição temporária obedecerá aos seguintes critérios: 1. Nos cargos privados de oficiais, concorrerão oficiais de postos imediatamente inferiores, exceto nos cargos privados de tenentes, em que concorrerão os aspirantes a oficial, os subtenentes e os primeiros sargentos. 2. Nos cargos privados de subtenentes e sargentos, concorrerão os cabos. Parágrafo 1º. Nos cargos privados de oficial do quadro de oficiais bombeiros militar, QOBM, o substituto deverá pertencer ao mesmo quadro, ressalvados oficiais do quadro de oficiais complementares, COCM, que concorrem a substituições nos cargos do QOBM. Parágrafo 2º. Nos cargos privados de subtenente e sargentos do quadro de praças bombeiros militar, QPBM, o substituto deverá pertencer ao mesmo quadro. Parágrafo 3º. Não haverá designação para função nos cargos privados de oficiais do quadro de oficiais de saúde bombeiros militar, COSBM. Parágrafo 4º. Nos cargos de chefe da seção de transporte, chefe de setor de informática comunicações e chefe de agremiação musical, privados de tenente, poderão concorrer os subtenentes e os primeiros sargentos do quadro de especialistas, observadas as respectivas especialidades, quando forem os mais antigos da seção. Parágrafo 5º. O aspirante a oficial só concorre à substituição temporária após concluir o período de estágio, havendo sido comprovada sua vocação para o oficialato. Artigo 6º. A substituição temporária só ocorrerá quando claro na previsão de efetivo geral da unidade, bem como no local de exercício, ou devido à indisponibilidade do titular do cargo. Parágrafo 1º. O claro será apurado em função das previsões no DICUD, juntamente com o efetivo existente na unidade e suas frações. Parágrafo 2º. O número de designações, para fins de percepção da gratificação por substituição temporária, não poderá exceder a previsão da respectiva unidade e frações, conforme DICUD. Artigo 7º. Não concorrerá à substituição temporária: 1. O militar da reserva designado para o serviço AVO. 2. O militar que, a. estiver cumprindo sentença penal, b. for submetido a processo administrativo de caráter demissionário ou exoneratório, c. estiverem classificados no conceito C ou B, com pontuação igual ou inferior a 25 pontos negativos. Artigo 8. A substituição temporária, no caso de indisponibilidade do titular, ocorrerá com acumulação das funções do substituto e substituído, exceto para o cargo de comandante de unidade, até o nível mínimo de companhia independente de bombeiros militares chefes de seção do EMBM. Parágrafo 1. Não haverá acúmulo de função entre os cargos que executem atribuições que seguem o princípio do controle interno da administração pública com previsão de segregação de funções. Parágrafo 2. Nos casos em que houver inviabilidade técnica para o acúmulo de funções e a indisponibilidade do titular ocorra em períodos superiores a 60 dias, a unidade poderá apresentar solicitação fundamentada à DRH para não aplicação do caput deste artigo, que emitirá parecer para a decisão do chefe do EMBM, redação dada pela Resolução 981 de 27 de maio de 2021, artigo 9º. Os militares pertencentes a frações destacadas não concorrem às substituições na sede da unidade, exceto a do comandante, e, do mesmo modo, os militares empregados na sede da unidade não concorrem às substituições nas frações destacadas. 1. O sobrescrito.
Não existindo na sede da companhia destacada, oficial para substituir o comandante, o tenente mais antigo, comandante de um dos pelotões da companhia, será designado para o cargo, cumulativamente com a função de comandante do pelotão 2O sobrescrito. O tenente mais antigo da companhia, preferencialmente, estará lotado na sede da companhia. Artigo 10. Concorrerão às substituições os militares que possuírem a qualificação exigida e que demonstrarem aptidão para o exercício do cargo. Parágrafo 1º. A designação de militares é ato discricionário do comandante, devendo a autoridade embasar a decisão em critérios objetivos, referentes ao merecimento dos concorrentes, principalmente nos aspectos da qualificação profissional, dedicação e capacidade para o exercício do cargo. Parágrafo 2º. A qualificação profissional do militar, aferida com base nos cursos de formação, especialização, aperfeiçoamento, graduação e de pós-graduação que possuir, e o conhecimento do militar no exercício da função, são fatores preponderantes na avaliação da capacidade para exercício do cargo. Parágrafo 3º. Nos casos em que a substituição ocorrer na linha direta de comando, será empregado o critério de precedência hierárquica. Parágrafo 4º. Nas unidades de direção intermediária, a substituição do comandante será realizada pelo oficial mais antigo do respectivo sistema hierárquico. Parágrafo 5º. Para a substituição temporária do subcomandante, deverá ser designado o oficial mais antigo da unidade, do QODM ou COCM. Artigo 11. O direito à percepção de gratificação por substituição temporária se aplica às substituições com duração igual ou superior a 30 dias ininterruptos, contados a par R da declaração de entrada em exercício, se exeguindo com a dispensa ou com a promoção do militar ao posto graduação em exercício. Parágrafo único. Ocorrendo situações em que o militar, antes da formatação da folha de pagamento, seja dispensado do cargo antes de decorrido o prazo estipulado no caput deste artigo, a unidade comunicará o fato à Diretoria de Recursos Humanos, DRH, e unidade apoiadora, o mais breve possível, para a adoção das medidas cabíveis. Artigo 12. A diferença entre a remuneração do posto ou graduação superior, para fins de pagamento da gratificação por substituição temporária, é calculada considerando as condições pessoais de tempo de serviço do militar. Parágrafo 1º. Quando o cargo for atribuído ao posto de tenente, o substituto receberá a gratificação correspondente à de segundo tenente. Parágrafo 2º. Quando o cargo for atribuído à graduação de subtenente-sargento, o substituto receberá a gratificação correspondente à de terceiro-sargento. Parágrafo 3º. Para os efeitos deste artigo, prevalecem as correlações de postos e graduações correspondentes aos cargos estabelecidos, nesta ordem, em lei, quadro de organização e distribuição de EFVO, CODE, e regulamento. Artigo 13. A autoridade que designar militar para cargo atribuído a posto ou graduação superior ao seu fará publicar em bole-m o ato de designação, a declaração de entrada em exercício e o ato de dispensa da função, quando da saída do militar. Artigo 14. Passados os primeiros 30 dias ininterruptos necessários para a percepção da gratificação, permanecendo o militar no cargo em razão de claro, continuará com direito de perceber a gratificação por substituição temporária, ao se enquadrar dentro dos prazos legais ou regulamentares, em quaisquer das situações: 1. Dispensa núpcias ou luto; 2. Licença paternidade; 3. Dispensa do serviço, prevista no decreto N.O. sobrescrito 42.843/2002, dispensa do programa de preparação para a reserva e viagem recreativa cultural prevista na Resolução nº 606/2015, redação dada pela Resolução 1024 de 15 de dezembro de 2021, 4. Férias, 5. Férias prêmio. Parágrafo 1º.
Ocorrendo situações de períodos contínuos de férias, o direito à percepção da gratificação por substituição temporária será cessado: 1. Para períodos contínuos de férias anuais, que ultrapassem o prazo de 25 dias úteis; 2. Para períodos contínuos de férias prêmio ou de anuais e prêmio, que ultrapassem o prazo de 30 dias corridos. Parágrafo 2º. Visando a racionalidade e economicidade administrativa, o militar não perderá o direito à percepção da gratificação por substituição temporária, por claro ou indisponibilidade, nos casos de: 1. Licença-saúde não superior a 7 dias; 2. Empenhos operacionais que acarretem o afastamento das funções, não superiores a 7 dias. Parágrafo 3º. Ocorrendo ativação de sanção disciplinar referente à suspensão, o direito à percepção da gratificação por substituição temporária será cessado imediatamente. Artigo 15. A coordenação, controle e fiscalização dos cargos ocupados por substituições e dos gastos decorrentes do pagamento de gratificação serão exercidos pela DRH. Parágrafo único. A responsabilidade pela correta aplicação desta norma cabe à autoridade competente pelas designações em substituição temporária. Artigo 16. O recebimento de gratificação por substituição temporária em que o militar não exerça, de fato, as atribuições inerentes ao cargo para o qual foi designado será considerado indevido e ensejará a indevolução do valor ao erário, estando sujeito militar designado ao desconto integral em folha dos valores recebidos, sem prejuízo da responsabilização civil, penal e disciplinar na forma da lei. Artigo 17. A DRH expedirá instruções complementares e adotará as providências no sentido de adaptar o sistema informatizado de gestão de pessoas, adequando a esta resolução. Artigo 18. Os casos omissos serão solucionados pelo chefe do Estado-Maior. Artigo 19. Revogam-se as resoluções número 426/2011, número 578/2014, número 650/2015 e as instruções técnicas de recursos humanos (N.O. sobrescrito 236/2011, número 244/2013). Artigo 20. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Comando-Geral em Belo Horizonte, 24 de março de 2021. Edgar Esteve da Silva, Coronel B.M. Comandante-Geral.